Olá, nós vamos falar sobre a análise preditiva, uma metodologia que foi implantada na Alterdata e revolucionária e mudou a companhia inteira. Meu nome é Vladimir Carvalho, eu sou presidente e fundador da Alterdata Software. Sou graduado em Direito, tenho um MBA em Gestão, tenho uma pós-graduação em Negócios, já fui finalista de vários prêmios de empreendedorismo do Brasil e faço palestras pelo país inteiro sobre diversos assuntos, já falei para mais de 100 mil pessoas. A Alterdata é uma companhia que tem um problema por trabalhar de uma forma muito pulverizada. É uma empresa com 60 mil clientes ativos que nenhum cliente representa mais do que 0,1% do faturamento da organização. Isso, por um lado, é muito bacana, é muito interessante sobre estabilização financeira, mas isso causa um problema de se administrar e entender o que acontece nos clientes. Nós temos cerca de 2.000 colaboradores na empresa e cerca de 130 unidades de negócio distribuídas pelo país, atuando em vários setores: escritório de contabilidade, varejo, lojas, supermercados, restaurantes, atacados e indústrias. Mas há um problema que a gente precisa resolver aqui na companhia. Na época, em 2018, havia essa situação, porque nós precisávamos entender um pouco mais detalhes, o que estava acontecendo com cada cliente. Quando você tem uma operação de software em que você tem uma organização com poucos clientes, você sabe de cabeça o que está acontecendo com cada cliente, de tal forma que você dê tratamento diferente a cada cliente. Mas quando você tem um universo de clientes muito grande, isso torna um grande problema. Então, dentro desses problemas, nós precisávamos, de fato, em 2018, entender alguns detalhes, porque estava acontecendo uma mudança de cenário. Havia uma crise internacional financeira que estava afetando fora do Brasil e dentro do Brasil, e muitas empresas estavam quebrando, ficando inadimplentes, fechando as portas. E nós precisávamos entender o que nós podíamos fazer para nos antecipar a alguns problemas. Era necessário dar tratamento diferente aos clientes desiguais, entendendo o que acontecia cliente a cliente. Só que até então, naquela época, nós dependíamos da interpretação humana. Nós dependíamos da nossa equipe entender nos relacionamentos que tinham com os clientes o que estava acontecendo com cada um desses clientes. E essa visão, ela se torna complexa porque você tem um número de clientes muito grande. 60 mil clientes cria uma complexidade de compreender o que acontece com cada um, porque cada uma das regiões, cada uma das 130 unidades, algumas delas têm mais de 1.000 clientes. A margem de erro da interpretação humana era muito alta. Nós precisávamos criar algum mecanismo automatizado de compreender as modificações de comportamento que os clientes tinham. Cada cliente tem um tipo de necessidade, um tipo de problema, tem uma atividade econômica diferente, então nós precisávamos entender com detalhes cada uma delas. Quando a gente começou a fazer essas análises, essas reflexões, nós não tínhamos aqui na companhia uma cultura de análise preditiva. Nós já usávamos indicadores de performance em larga escala, já tínhamos uma estrutura de interpretação de dados em larga escala, mas nós não conseguimos até então entender as particularidades de cada cliente. Nós precisávamos de um algoritmo que interpretasse comportamento. Havia uma possibilidade naquela época de comprar softwares internacionais que faziam esse tipo de situação. Algumas empresas globais vendem esse tipo de aplicativo, porém são aplicativos extremamente caros em função da complexidade dessas ferramentas. O que para uma empresa do mercado pulverizado como a Alterdata, isso era completamente inviável. Os custos não justificavam e nós tínhamos que parametrizar nessas ferramentas as nossas necessidades. Então essa não era uma boa solução. E nós tínhamos que encontrar um jeito de resolver esse problema interno, dentro de casa. Agora como? Como fazer se nós não tínhamos uma cultura estabelecida para isso? Naquela época, eu selecionei alguns programadores e comecei a discutir que eu precisava entender a mudança de comportamento. Quando um cliente vai ficando mais infeliz,
e tem algumas coisas acontecendo com ele, que ele dá sinais para a gente. E a gente precisava interpretar esses sinais. E na minha concepção, quando o cliente ele está abastecido financeiramente, ele é mais tolerante. Quando o cliente ele está numa situação financeira que não está muito bem, ele é mais intolerante. Isso significa que nós tínhamos que fazer algumas interpretações. Se o cliente liga uma vez por mês e passa a ligar 10 vezes por mês, isso é um sinal. Se esse cliente, junto com isso, para de pagar um boleto mensal, isso é outro sinal. Se junto com isso ele cancela uma visita, é outro sinal. Nós começamos a interpretar o que acontecia na jornada de um cliente que estava se tornando infeliz ou cancelando um contrato. Identificamos 22 características de comportamento. Como é que nós fizemos isso? Eu peguei pessoalmente, junto com um programador experiente, eu e mais um apenas, eu à noite no Excel fazendo algumas fórmulas, ele durante o dia dando queries na base de dados para trazer informações, interpretava, criava pesos, medidas, valores, curvas, desvios e fomos localizando 22 características de comportamento. Essa estrutura roda todos os dias para interpretar quais são os clientes que precisam de alguma ação específica. Esse algoritmo foi criado em 3 meses de trabalho. Em 3 meses de trabalho foi possível identificar 5 faixas, 4 preditivas que merecem ações e uma delas clientes em situação normal. E detectamos algo muito curioso, muito interessante, porque 91% dos clientes estavam em situação normais, que não tinha nada para ser feito, atendimento padrão, sem problemas. Porém, 9% dos clientes caíram em 4 preditivas. A preditiva 1 a mais grave, a 4 a menos grave. A número 1 e a 2 exigem ações imediatas. Nós temos que fazer uma interferência, uma ação nesse cliente para estabilização. Ele pode estar com um problema de hardware, ele pode estar com um problema de uma necessidade específica, ele pode ter encontrado um bug na aplicação, ele pode ter um problema de relacionamento com o meu time lá daquela região, vários problemas. 3 e 4 são grupos que merecem observação para que a gente se antecipe ao problema, para não deixar esses clientes irem para o grupo 1 e 2. Ou seja, o 3 e 4 são importantes na medida que o cliente ainda está no processo de modificação inicial. Isso mudou completamente a nossa forma de pensar. Observe esse diagrama agora, que mostra que na linha de baixo são os clientes ainda não estruturados. Aqui é uma demonstração de antes da preditiva funcionar, antes do algoritmo funcionar, os clientes estavam desorganizados na base de dados. O que eu chamo de desorganizados? Eles não estavam classificados matematicamente. Já na segunda linha, eles já se encontram mais normalizados. Tudo está mais normatizado. Os clientes com a bolinha azul representam esses normais e observa os 4 números ali, 1, 2, 3, 4, são os grupos da preditiva. A pirâmide mostra claramente que o grupo 1 é um grupo pequenininho que merece uma ação muito forte, o grupo 2 mais ou menos e o 3 e 4 uma quantidade um pouquinho maior, a soma dos 4 representa 9%. Vários comportamentos, alguns deles estão informados aqui lateralmente, como visitas, tempo de atendimento, localização de bug, uma série de informações de priorizações, estão sendo compostas para ser construído um ranking. E esse ranking é o que notifica o nosso time de como nós devemos nos comportar em função de certas características do cliente. Nós vamos ver agora aqui um painel para você entender na prática como funciona a ferramenta por trás de todo esse modelo matemático. Essa interface aqui demonstra claramente o que a ferramenta fez para fazer com que o cálculo funcionasse adequadamente. Nós estamos vendo uma lista de inúmeros clientes que estão ranqueados em função das preditivas. Aqui eu estou em vários clientes da preditiva 2, eu tenho sinalizadores nos lados, nas laterais, informando se a situação está melhorando ou piorando. Eu tenho uma série de colunas que identificam coisas, aspectos, comportamentos que cada um dos clientes estão tendo. Quem identificou alguma coisa no sistema, quem fez uma reclamação,
quem, por exemplo, cancelou uma visita, atendimentos que já foram resolvidos, o sistema vem tirando pesos automaticamente, aos pouquinhos de cada um dos clientes. Por exemplo, esse cliente que está em questão, que eu estou iluminando aqui, ele está com a seta verde para cima, sinalizando que ele está melhorando no processo. Eu consigo saber efetivamente que ele estava lá no passado, em março de 2023, numa situação normal, porque essa linha aqui embaixo é a preditiva A1, aqui é a 2, aqui é 3, 4, situação normal. Ele estava tudo bem até março. Alguma coisa aconteceu que ele caiu na preditiva 3. Nós observamos, ele chegou a entrar um pouquinho na 2, alguém fez alguma coisa, houve algum processo de atendimento que ele voltou à situação normal. Porém, parece que o caso não foi resolvido e ele caiu novamente, chegou até a preditiva 1, no mês 6. O time foi trabalhando nisso e já está melhorando a situação dele, ele já está levantando novamente. O que nós queremos, de fato, é que ele volte aqui para cima para a situação normal. Agora, isso só é possível se nós entendemos claramente o que está por trás. Por exemplo, aqui nós temos uma série de filtros, marcadores, parâmetros que são usados para balancear os atendimentos. Essa lista aqui são tipos de atendimento. Quando um cliente precisa de algo, localizou um erro, por exemplo, ele tem um determinado peso. Se ele teve um problema de vendas, por exemplo, o peso aumenta. Se ele fez uma reclamação, o peso cresce mais. Aqui em cima nós temos um incremento. Esse aqui incrementa de 5 em 5 dias, esse outro aqui de 7 em 7 dias, observa ali em cima. Esse outro aqui, 3 em 3 dias, um reclame aqui de 7 em 7 dias, com peso alto. Lateralmente, nós vemos aqui vários outros filtros e parâmetros que são utilizados para dar pesos diferentes a cada uma das situações. Aqui nós calibramos a ferramenta em inúmeros aspectos, podendo ter multiplicadores que definem clientes mais novos, recebem pesos diferentes dos clientes mais antigos. Na verdade, nós estamos alimentando a ferramenta de uma série de formas, dando uma interpretação do que nós entendemos que é certo ou errado. A partir disso, ele classifica e coloca a posição na preditiva daquele determinado cliente. Essa posição, que está aquele número ali em cima, esses aqui são clientes, por exemplo, na preditiva 3, eu posso identificar o que de fato aconteceu com esse determinado cliente, quando eu vejo os detalhes do que deu peso. Esse cliente aqui teve peso em tempos de alterações, esse aqui teve médias de atendimento, eu consigo entrar em cada uma delas, entender a interação que nós estamos tendo com cada uma das situações para resolver aquele determinado problema. Essa é a base de tudo que acontece nos demais sistemas, porque na medida que ele cria essa preditiva aqui, a posição, esse número é colocado nas interfaces e todos os sistemas que vocês vão conhecer agora estão conectados a essa plataforma, mudando o comportamento da empresa inteira, cliente a cliente. Em função desse ranking que foi desenvolvido, vários softwares da Alterdata foram integrados a essa solução. Ou seja, o que nós queríamos era que tivesse um ranking, mas que fizesse uma demonstração para cima das pessoas de o que cada um deveria fazer em função daquela determinada peculiaridade de um dos 60 mil clientes. Ou seja, essa interface aqui é a do CRM, o nosso sistema principal que todos na Alterdata utilizam todos os dias. Isso significa que um programador usa, a menina da cobrança usa, a pessoa do faturamento, de vendas, do atendimento, todos utilizam. Quando nós chamamos um cliente na interface, observa nesse diagrama que aparece um sinalizador lá em cima, qual é a preditiva que esse cliente está. Nesse exemplo em questão, ele é preditivo A1. Isso significa que esse cliente está num nível de irritabilidade alta. O que significa isso? Nós temos que ter mais cuidado com ele. Nós temos que ter um diálogo com ele completamente diferente de um outro tipo de cliente. Esse diagrama que está mostrando vale para a secretária que está atendendo o telefone, às vezes. Vale para quem está emitindo um e-mail para esse cliente. A ideia é fazer com que aquele modelo matemático de antes gere um ranking e esses números são mostrados em várias interfaces. Essa é uma das mais importantes.
Essa outra interface aqui é da própria ferramenta da análise preditiva, em que os líderes estão olhando o que está acontecendo com os clientes. Eu acabei de demonstrar o software que faz isso, porém aqui dá para ver melhor que esse cliente que está demarcado, ele está na preditiva 2. Observa que ele tem uma setinha na lateral esquerda de um verde para cima. Significa que ele está saindo dessa situação. Ele poderia ter uma seta vermelha para baixo, dizendo que ele está entrando nessa situação, merecendo ações distintas. O que nós queremos é que a ferramenta avise as pessoas o que está acontecendo de fato com esse cliente, para que a gente ajuste todo o relacionamento que nós temos pontualmente, cliente a cliente. Observe esse outra interface aqui, é do Karu. O Karu é o nosso software de atendimento de chats. Isso significa que todo o suporte da companhia, que fala com os clientes todos os dias, a ferramenta usa a análise preditiva como distribuição de demandas. Exemplo, 10 clientes entraram para ser atendidos ao mesmo tempo. Antigamente, esses clientes eram atendidos por fila, agora eles são atendidos pela preditiva. Ou seja, aqueles clientes com preditiva mais alta são atendidos primeiro. E a ferramenta direciona para os técnicos mais experientes. O que significa isso? Clientes com alta irritabilidade são atendidos pelos técnicos mais sêniores, mais maduros, garantindo que o atendimento vai ser feito de mais qualidade, com mais velocidade, com pessoas que têm condições de resolver as coisas, os problemas, as demandas no primeiro contato. Então, o Karu, ele usa no modelo matemático dele de distribuição e da interpretação dos clientes, porque essa ferramenta sabe, inclusive, quais notas cada funcionário de um cliente deu para os nossos funcionários da Alterdata. E ele começa a conectar essas pessoas para garantir que a qualidade do atendimento seja diferenciada, possibilitando que a gente dê tratamento diferente aos clientes que estão com problemas distintos. Essa outra interface aqui é o software de cobrança. Esses são os clientes, por exemplo, que estão devendo a Alterdata, que nós precisamos ligar para eles. Esse é um momento super tenso da companhia, porque é um momento que você pode estar pegando o cliente numa situação desconfortável. A chance de você criar um atrito, uma fricção com esse cliente é muito alta. Então isso significa que a pessoa que está cobrando, ela tem no painel dela a demonstração de qual é a preditiva que esse cliente está, se é que está em alguma delas. Nesse exemplo da tela, é um cliente que está na preditiva 4. Merece um pouco de atenção. Isso significa que a pessoa que está cobrando desse cliente, ela tem que ter um diálogo diferente de um cliente que está em situação normal, que vive atrasando, que não tem uma regularidade de pagamento, que você pode ser um pouco mais forte com ele. O ajuste da temperatura da relação é vista através da análise preditiva. Então nós estamos falando de um setor financeiro, um setor que está cobrando usando o mesmo ambiente do modelo matemático. Essa aqui é uma outra interface de uma outra aplicação já de vendas. Isso significa que quando alguém vai vender algo para alguém, ele tem esse painel onde ele tem todo o follow-up da conversa, todo o diálogo do que ele está discutindo para fechar com o cliente, porém, está sinalizado no painel dele lá em cima que, nesse exemplo, o cliente está na preditiva 2. O cliente está na preditiva 2 e eu quero vender um novo produto para ele. Ou seja, o cliente já não está muito feliz e eu quero vender um novo produto para ele. Ou seja, eu tenho que ter um pouco de cuidado. Como é que eu vou vender uma coisa para um cliente que já está num nível de instabilidade forte? Essa informação aumentou a qualidade do fechamento, do funil de vendas. Depois que nós começamos a implantar isso, houve uma taxa maior de fechamento de novos negócios, porque o diálogo foi ajustado em relação a cada um dos vendedores, em relação a cada um dos clientes com certas situações. Então, em função de todos esses parâmetros que se modificou na empresa inteira, os resultados começaram a ser extremamente expressivos. Nós começamos a entender de fato que uma empresa de serviço não pode ter um atendimento padrão, mas sim ela tem que ter um atendimento diferenciado para cada tipo de cliente que se encontra em cada uma dessas situações. Em função da implantação desses recursos, nós tivemos, no ano da implantação, 35% a menos de cancelamento de cliente.
simplesmente porque nós passamos a enxergar a infelicidade antes do próprio cliente enxergar. Enquanto ele ainda estava mudando de comportamento, a gente já estava agindo. Isso é muito bacana. A outra coisa foi diminuir as fricções, os atritos com os clientes. Porque se um cliente está com um problema grave, eu não conecto esse cliente com um colaborador de suporte novato, por exemplo. Diminuiu a fricção. E a outra coisa é o estresse interno da própria equipe. Porque no passado eu conectava problemas graves com colaboradores mais jovens de empresa. Isso significava uma insegurança, pessoas instáveis, com uma pressão emocional para resolver aquela determinada coisa. Agora não. Os problemas mais graves vão ser direcionados automaticamente para aquelas pessoas que resolvem aquilo de uma forma mais confortável, porque são pessoas mais maduras. Isso mudou a companhia inteira. A Alterdata é outra empresa depois que fez esse tipo de implantação, inclusive fazendo uso de marketing. O marketing nosso é muito mais proativo. Quando nós mandamos materiais, participamos de eventos, as coisas que a gente se movimenta usando o poder do marketing, faz uso dos modelos matemáticos da análise preditiva. Nós começamos a notar que muitas coisas mudaram na companhia até então. Nós tivemos, depois da implantação, uma redução de 1% na inadimplência, nos atrasos dos clientes. Tivemos um crescimento contínuo de faturamento. O faturamento da empresa continuou crescendo mesmo na pandemia, que como isso foi implantado em 2018, a pandemia veio em 2020, a maioria das empresas de software caíram o faturamento nesse período, mas a Alterdata não caiu. Ela continuou crescendo, cresceu 8% em 2020, cresceu 19% em 2021 e 42% em 2022. Ou seja, a batida de crescimento continuou porque a assertividade da empresa aumentou. Nós passamos a ter uma precisão maior no processo de atendimento, cobrança, faturamento, vendas e tudo o que diz respeito ao cliente, inclusive nas demandas do desenvolvimento, customizações dos produtos. Os sistemas os programadores analisam a preditiva para saber o que coloca nas versões ou o que não coloca nas versões para atender determinadas situações que estão acontecendo. Igualmente, o nosso EBITDA voltou aos padrões que eram no passado. Nós tínhamos, antes de 2019, um EBITDA mais alto, veio a pandemia, o EBITDA caiu, chegou em 2022 e 2023, ele voltou ao normal. Grande parte pelas ações e pelos padrões que nós fomos implantando aos poucos, fazendo uso desse modelo matemático. A compreensão dos detalhes de cada cliente é que fez a magia acontecer. Muitas das vezes, as grandes ideias precisam de dinheiro. Nós poderíamos comprar softwares que custariam milhares de dólares. Mas eu acho que o grande esquema numa análise é o mindset, a forma de pensar. A magia aqui estava na forma de pensar e entender que o cliente se comporta e gera um movimento diferente quando ele começa a ficar infeliz ou insatisfeito. Esse mindset nós conseguimos construir internamente com 2 pessoas, eu e mais 3 meses de trabalho, algo que modificou a companhia inteira. A grande mensagem dessa apresentação é entender que a análise preditiva ela tem como característica se precaver, antecipar. Nós costumamos dizer aqui na empresa que nós sabemos da infelicidade do cliente antes dele ficar infeliz, enquanto ele ainda está mudando de comportamento. E aí os líderes são notificados de cada região no país inteiro, avisando, visite esse cliente que ele está mudando de comportamento, tem algo ali que nós não estamos entendendo o que está acontecendo. E às vezes você chega lá, ele trocou a equipe dele inteira e a equipe não está treinada, está cometendo muitos erros. Às vezes você chega lá, ele está substituindo parte dos produtos e a gente não sabia. Você chega lá, ele mudou de atividade e precisa de um outro produto que nós não sabíamos. Ou seja, são inúmeras situações que a análise preditiva tem condição de se antecipar. Nós poderíamos ter feito isso com interpretação humana, mas isso seria muito mais caro e a margem de erro seria muito mais alta. Então, é muito importante entender que ser um pesquisador e um explorador é muito importante. Eu tenho escrito muitos livros ao longo de vários anos. Esse livro maior eu escrevi há alguns anos com dicas de gestão
e carreira, para estimular as pessoas a pensarem diferente em seus negócios. Todos os outros livros na lateral esquerda são livros que eu participei como coautor, sempre com grandes reflexões. Porque nós queremos contribuir. Aqui tem minhas redes sociais, quem tiver alguma dúvida, alguma questão a levantar, fique à vontade, eu estou à disposição, porque o mundo corporativo é um mundo que a gente precisa trocar muita experiência e a Alterdata é uma empresa preparada para isso, para estar sempre próximo, criando novas ideias e novos padrões. Nós não temos medo de nos reinventar e criar padrões novos, nos autodestruir das coisas que nós criamos há muitos anos atrás e construir uma jornada nova. E a análise preditiva tem tudo a ver com isso. Mudou a Alterdata inteira. Muito obrigado por sua atenção.